A paz do Senhor a todos. Vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 8, versos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 8, versos 1 e 2. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, nós temos vivido momentos especiais. Eu acho que esse é um momento muito especial da igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de um povo, né? Eu não estou falando simplesmente Igreja Cristã Maranata. Povo. E o livro de Apocalipse é um livro bem suave, bem suave. O livro de Apocalipse é um livro muito, por incrível que pareça, muito atual. Por que o livro de Apocalipse é um livro atual? Nós lemos o capítulo 8 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, a experiência de João, tem 2 etapas. A primeira, até o capítulo 4, ele vê as coisas que acontecem aqui embaixo. Depois do capítulo 4, ele é levado à eternidade, onde Deus começa a mostrar a ele outras coisas. Então, é dessa forma que está o livro de Apocalipse. O capítulo 8 é um capítulo, talvez quando o livro começa a entrar no momento profético mais importante da igreja. Nós temos, né, vocês têm assistido a EBD esses meses, anos todo, até as últimas feitas pelo pastor Gedeuti. Há muita ênfase sobre a segunda vinda de Jesus. O capítulo 8 mostra uma cena onde João viu o trono de Deus. Vamos para vocês entenderem o que ele viu. Ele está descrevendo aqui o que ele viu. Ele viu, ele foi levado aos céus. Então, o que ele viu? Ele viu o trono de Deus. Diante do trono, em frente ao trono, tinha um altar, tinha um incensário com brasas vivas. E em frente a esse altar, tinham 7 anjos, e cada anjo tinha uma trombeta. Nesse momento que ele tem essa visão, ele percebe que houve um silêncio nos céus. E ele descreve um silêncio, ele coloca aqui de quase meia hora. Não sei se é o tempo cronológico, mas um momento que ele vê um silêncio. Naquele momento desse silêncio, ele viu que as orações eram colocadas diante do incensário, e um anjo pegava brasas do altar e jogavam sobre a terra. E haviam muitos movimentos. E naquele momento, cada anjo, um após outro, começava a tocar as suas trombetas. Muito bem, essa é a cena que João viu. Aí você diz assim: bom, mas isso está na Bíblia há 2000 anos? Tá, há 2000 anos, né? Desde o primeiro século. O cânon cristão tem 2000 anos. Não, mas por que vocês estão dando ênfase a isso agora? Prestem atenção. Quem assiste os nossos seminários
Tem um assunto que nós damos com frequência, que nós chamamos marcadores proféticos. Então, para quem assiste e gosta de entender, e gosta de didática, né? Eu gosto de didática. Por que eu gosto de didática? Porque eu fui professor, por incrível que pareça, durante um período da minha vida eu fui professor também. E eu aprendi com os meus orientadores pedagógicos que você tem que usar meios para que as pessoas entendam o que você quer dizer. E para quem não sabe, o pai da didática moderna foi um bispo da Moldávia, que criou uma didática moderna para ensinar o Evangelho. Incrível, né? Pois é, foi ele mesmo. Vejam só. Então, quando nós usamos essa expressão marcadores proféticos, o que nós queremos ensinar e fazer você entender? Veja, vamos pegar um exemplo típico dentro da medicina. Quando você vai ao médico, se você tem uma doença grave, vamos pegar um caso assim, câncer, né? Eu me lembro viu, Raquel, na minha mocidade, mamãe não deixava falar essa palavra. Não fala essa palavra, que é muito feia. Não podia falar para câncer, não podia falar que todo mundo tremia de medo. Não, câncer tem cura. Tem. Depende do tempo que você faz o diagnóstico. Se você fizer o diagnóstico no tempo hábil, tem cura. Câncer de mama, na mulher, né? Os cânceres que às vezes assolam as mulheres, no homem também, depende do momento. Mas quando você faz o diagnóstico de câncer, quando o médico faz o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que ele começa a fazer, isso hoje modernamente, são os marcadores tumorais. Já ouviram falar? Né? Já ouviram falar. O que são os marcadores tumorais? Os marcadores tumorais são sinais que você vai captar, né? Lá no exame de sangue, para dizer em que estágio o câncer está, né? Se você tem um estadiamento 0 a 1, provavelmente esse câncer tem cura. Seja câncer de útero, colo de útero, seja câncer de mama, seja câncer de colo de intestino, ou né, outro qualquer câncer, esse estadiamento é um estadiamento bom, de 0 a 1. Então, para o médico, isso é bom, que vai orientar como ele vai tratar e tudo mais. O marcador oncológico diz para ele em que tempo está aquele tumor. Estadiamento 4, 5, prognóstico péssimo. Já deve ter metástase, né, em vários lugares. Então, realmente você já avisa a família, olha, infelizmente o quadro está avançado, né, não tem mais jeito. Então isso chama os marcadores oncológicos. Vamos pegar isso e botar dentro da Bíblia. Então vamos lá. O que a Bíblia fala sobre um tempo diferente lá de 2000 anos atrás, diferente do tempo de Lutero, quando traduziu a Bíblia? Vamos então ver, dentro da Bíblia, analisar esses marcadores proféticos que estão dentro da Bíblia. Vamos olhar. Então vejam, os discípulos lá no sermão profético perguntam a Jesus: mestre, o senhor diz que o senhor vai voltar, mas quando o senhor vai voltar? Quais os sinais que o senhor nos apresenta de que o senhor está perto de voltar? Aí ele começa a citar os marcadores. Haverá peste, haverá fome, haverá guerra, há rumor de guerra, terremotos, pestes. Então ele começa a descrever uma série de evidências para identificar um tempo que não era o deles. Então nós, quando olhamos para os nossos dias, nós vamos ver
Um dos sinais que Jesus falou foi a figueira vai brotar. O que é a figueira? A figueira é tipo de Israel. Em 1948 Israel se torna Estado. É o primeiro marcador profético da Bíblia. Depois vem peste, fome. Todo mundo viu aqui 2020. O que aconteceu? Pandemia. O que é uma pandemia? Uma peste, uma doença, uma epidemia que se torna universal. Por isso ela é chamada de pandemia. Pandemia é o tipo de uma epidemia que atinge não só um local, seria uma epidemia, mas quando ela se torna universal, chama de pandemia, ou seja, um vírus que veio e atingiu todos os continentes. E é um vírus simples, né? A ciência diz, para você ter uma ideia, o vírus da Covid-19 é mais simples do que o vírus da gripe. E o vírus não é uma célula, ele não é um ser vivo. O vírus é uma partícula, e o vírus da Covid é uma partícula de RNA, ou seja, é uma proteína. Essa partícula desafiou o mundo, a ciência, desafiou os poderes, as nações, enfim. O que significa isso? Como é que pode acontecer uma coisa de forma tão repentina? Jesus, no sermão profético, disse: haverá peste. Para vocês terem uma ideia, os cientistas hoje dizem que nós estamos dentro de uma linha muito tênue para termos uma epidemia, uma pandemia pior do que a de 2020. Quando nós vemos isso na Bíblia, então nós paramos e dizemos assim: isso é um marcador profético. Não era para o tempo de Lutero, não era para mas nós vemos hoje. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 8 de Apocalipse, há uma coisa interessante. João viu 7 anjos. E João diz assim: quando o primeiro anjo toca a trombeta, ele olha e vê. Quando o primeiro anjo toca a trombeta, ele olha para a terra e vê uma ação sobre a obra criadora. Que as 7 trombetas, elas apontam um juízo sobre a obra criadora. É o que está lá. Quando a primeira trombeta toca, o que é que João viu? João viu que foi lançado na terra algo que fez com que 1/3 das florestas desaparecessem. Ora, isso aconteceu há 100 anos atrás? Não, está acontecendo agora. As grandes florestas da Europa desapareceram. Não existe mais floresta na América do Norte. A única floresta mais notável que existe no mundo hoje é a amazônica, mas todos estão dizendo que nós já perdemos mais de 30% das florestas do planeta já desapareceram nos últimos 50 anos. Ou seja, aquilo que João viu lá, nós olhamos para hoje e disse: isso é um marcador. Ou seja, alguma coisa está falando de um tempo, que é agora. Mas vejam, João viu o segundo anjo, que toca a trombeta, e ele viu uma coisa ser lançada no mar, e a 1/3 do mar pereceu. Está na Bíblia. Muito bem. No século passado, Jacques Cousteau chegou em Nova York e trouxe um relato de 5 anos de pesquisa nos continentes, em todos os oceanos. E ele disse que 40% das espécies do mar desapareceram nos últimos 50 anos. Falar em Jacques Cousteau, o pastor Gedeuti faleceu, mas ele ia receber em Paris o prêmio Jacques Cousteau, porque foi um dos únicos que falou sobre esse sinal interessante, não é? Que ele falou sobre isso nas pregações, e eles captaram lá, iam dar um prêmio para ele, mas ele faleceu antes. Mas ele pregou isso, ele disse isso, porque era profético.
João viu o terceiro anjo. O terceiro anjo toca a sua trombeta. Quando ele toca a trombeta, ele diz assim: eu vi os mananciais de água se tornarem poluídos. Uma coisa caiu neles e as águas se tornaram amargosas. Poluição dos rios, dos mares. Ora, o Tâmisa na Inglaterra já não tem, praticamente não tem vida, não tem fauna. O Sena na França, os grandes rios da Europa, aqui em São Paulo o Tietê está morto. Se fala dos mananciais de água, se fala isso hoje no mundo inteiro. Ora, será que João viu isso? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, aí nós dizemos assim, são marcadores, são identificações de um tempo, que não era no tempo de Lutero, que não era no tempo dos irmãos Wesley, lá no século XIX, do grande o grande avivamento da Europa, os grandes avivamentos na América do Norte, China, Índia e tanto. Não, chega nos nossos dias, nós vemos isso. Tem uma coisa que está acontecendo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e Jesus disse aos seus discípulos: quando estas coisas acontecerem, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Olhar para o alto é o quê? Ficar em casa na janela ficando olhando para cima? É isso? Vai ficar andando em casa. Olha, Jesus disse que ia ficar olhando para o alto agora e esperar. Não. É passar a olhar para as coisas que são eternas. Tem muita gente olhando para baixo. E tem muito pastor. Ele já vem ele falar mal dos outros. Não, não fala mal dos outros, não, fala mal de nós. Há muita gente pregando Jesus para essa vida, é olhando para baixo, pregando Jesus para você ganhar dinheiro, pregando Jesus para você prosperar, pregando Jesus para casar, pregando Jesus para você, não pode ter pobre, não pode ser, pregando Jesus para essa vida, é olhar para baixo. Ninguém está proibido de ganhar dinheiro, ninguém está proibido de ser rico, ninguém está proibido de prosperar, ninguém está proibido de fazer, nada disso. Mas quando você olha só para baixo, a profecia do momento diz: olha para o alto, você tem que passar a olhar para as coisas de cima, porque nós estamos vivendo um momento profético importante. Vejam. Então eu falei sobre a primeira, todo mundo sabe que já é um sinal, está aqui. O mundo está sentindo isso. A segunda está aqui, todo mundo a terceira está aqui. Bom, mas tem a quarta. Qual é a quarta trombeta? João viu o quarto anjo tocar a trombeta, e a primeira grande observação que ele faz é no sol. Ele diz: o sol se escurece na sua, acho que até essa parte também está lá. Então o sol vai escurecer, algumas estrelas do céu cairão. Mas o que vai cair na terra? Não, o universo é... Recentemente há um estudo, quem olha a internet, quem gosta de internet, vai lá, um estudo sobre manchas solares. Pode ir lá no YouTube que tem. Recentemente, os astrônomos, especialmente na Alemanha, conseguiram fotografar manchas solares que são 3 vezes maior do que toda a superfície terrestre. Está lá, estão falando isso. Então será que a quarta trombeta tocou? Não sei. Há evidências, mas, e agora eu chamo a atenção de vocês, né? Agora eu chamo a atenção de vocês para um detalhe importante. João viu os 7 anjos. Quando o quarto tocou a trombeta, ele viu um anjo voar pelo meio do céu, e ele deu um grito, e o grito dele disse: ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa dos 3 últimos anjos que vão tocar a trombeta. E a Bíblia diz que a igreja não passará por isso, porque por amor aos salvos,
Ele não vai permitir isso, está na Bíblia. Então a igreja sai antes dos 3 últimos anjos tocarem as suas trombetas. Ora, se nós estamos olhando que as 3 tocaram, e a igreja não vai participar das 3 últimas, e nós estamos diante sabendo que na 4ª trombeta a igreja vai, porque a 4ª é a última trombeta para a igreja. Nós olhamos para a Bíblia e dizemos, o nosso tempo está em cima da hora. Se isso é um marcador profético dentro da Bíblia, nós temos que entender o seguinte: nós estamos vivendo um momento importante na vida da igreja, não é? Ai, todo mundo Aliás, eu assisti até um filme falando sobre arrebatamento, né? A enfermeira chegou no berçário, os neném tudo tinham sumido. Uma enfermeira tinha sumido, outra tinha ficado. A mãe, não sei o que lá, o piloto foi embora, o avião foi desgovernado. Meus irmãos, olha só. Essas coisas que às vezes existe aí, é para, sabe para quê? É uma ação do adversário para ridicularizar a segunda vinda de Jesus. É uma ficção, não é? Aquela coisa, viu? Estava o motorista de táxi atrás, aí o motorista de táxi sumiu e o carro ficou desgovernado. O adversário conhece a Bíblia, conhece a profecia. É isso, não é? As pessoas gostam de ver isso. Tem um monte de filme a respeito disso. Não estão preocupados com o filme? Agora nós temos que olhar para a palavra. Aonde estão os marcadores? Então eu falei em medicina, você diz assim, o tempo é esse, o tumor evoluiu, está nessa fase. Essa fase é terminal. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos os marcadores proféticos na Bíblia, nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos vivendo num tempo profético terminal. Essa é a última igreja. Eu não estou falando, repito, não estou falando de igreja cristã maranata. Estou falando de povo. Um povo batizado com o Espírito Santo, um povo com dons espirituais, um povo que Deus se revela, um povo que se santifica, não é? E é isso que é importante. Nós estamos vivendo um momento sério. A fé desapareceu? Jesus falou. A fé desapareceu. Apostasia, não é? Entra no YouTube, que você vê pastores sendo usados pelo adversário. Misericórdia. Entra no YouTube que você vai ver pastores sendo usados pelo adversário. Para criticar a Bíblia, para criticar o momento, para criticar a profecia, usado pelo adversário. A apostasia é bíblico? É um sinal, é um marcador profético. A fé desaparecendo. Um dia o irmão falou assim: Amadeu, você lembra daquele pastor? Sim, qual? Foi da igreja, disse que tinha dons espirituais, disse que não queria mais em nada. Qual o problema? Qual o problema de pastor que caiu? Qual a dificuldade? Está na Bíblia. Ou não? Eu, se eu fosse um dos 12 apóstolos, depois da ressurreição ia ter uma briga com Jesus. Mestre, o senhor sabia o tempo todo de Judas? O que o senhor não falou para a gente? A gente ia pegar ele, ia dar uma surra nele, ia quebrar ele todinho, para ele aprender. Ele não ia trair o senhor, não. Se o senhor tivesse avisado para a gente ia quebrar ele todinho. Fazer igual o pessoal faz hoje no sábado. Tem um negócio de sábado que o pessoal pendura um Judas aí, quebra. Eles iam fazer isso, os 11 iam fazer isso com ele, com Judas. E Jesus não falou. E Judas estava lá. Meus irmãos, o que é profético não é invalidado. Deus tem um programa, Ele segue o seu programa, arrisca. Nós temos que estar atentos com aquilo que a palavra fala, com aquilo que a palavra ensina, porque a palavra é verdade. Conhecereis a verdade. Virou até frase de político, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é essa verdade não, essa aqui é outra. A verdade está na palavra. Ela é clara, é evidente.
Nós temos que estar atento para esse momento. Em casa, na nossa luta diária, a ação do adversário nessa hora é para destruir a fé. Sabia? Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai? O toque da trombeta você vai ouvir, mas sem fé, né? Aí você ouve lá a ação do adversário para destruir a fé. E por isso na carta aos Efésios, Paulo ensina a usar o escudo da fé, para apagar todos os dardos malignos, que são para atingir o quê? A mente, não é? Você viu aquele negócio que estava na internet? O que houve? Sei lá, tem um monte de coisa aí sobre Cristo, sobre isso. Pois é mesmo. Não, vai dando ouvido a isso aí. É a ação profética do momento. A igreja, nessa hora, ela tem que estar totalmente atenta a esse momento. A situação do mundo que aí está. A luta que se trava hoje. Sabe por quê? Porque o cristianismo, ninguém está preocupado com isso. Todo mundo está querendo Jesus para essa vida. E Jesus para essa vida é fácil. Só não é fácil Jesus para a vida eterna. Não é? Você já pensou? Tem as igrejas, você vê igrejas grandes, aquela coisa toda, luz que acende, apaga, a turma grita, pula, sapateia, aquela coisa toda. Tem no YouTube está cheio disso aí, né? Sabe por quê? Porque se eu fosse jovem hoje, tivesse 20 anos, né? Eu não ia querer que Jesus voltasse agora, não. Primeiro que esse pessoal não tem santificação, pode gozar o mundo. Você já pensou a gente gozar o mundo e depois ir para o céu? Coisa maravilhosa. A religião dessa aqui eu queria também, né? O mundo, aquela coisa toda, pecado, miséria, tudo vai para a igreja, bate pau, viva Jesus, e lá no mundo, miséria, aquela coisa toda, viva Jesus e depois vai para o céu. Coisa maravilhosa, né? Mas não é assim não. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não sou eu quem diz é a Bíblia. O que é santificação? É ser santo. Ah, ser santo, mas só depois que morre. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Você é santo agora, quando você está vivo. Porque morre não. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. Meus irmãos, a igreja tem que entender esse momento e aquilo que Jesus ensinou. Quando isso acontecer, os sinais estão aí, os marcadores de um tempo, e o tempo é esse. Olha na Bíblia, toda a Bíblia aponta para um tempo. Que tempo? O tempo é esse agora. As evidências estão aí, o mundo está aí, tudo isso, porque Jesus vai voltar. Amém? Ah, mas vai ser amanhã? Não sei. Pode ser daqui a uma semana? Não sei. Eu só sei uma coisa. Quando a minha primeira filha foi casar, aquele mês todinho eu orei para Jesus voltar. Naquele mês, ele tem que voltar nesse mês. Mas Jesus não voltou e ela casou. Fiquei muito aborrecido. Aí foi casar a segunda, novamente o clamor, volta. Nesse mês, não voltou, casou a segunda. Eu falei, bom, agora sobra a terceira, vamos ver se Jesus me atende, né? Não me atendeu, casou a terceira. Eu estou na dificuldade, porque eu queria que Jesus voltasse logo, né? Mas não sei se vai ser hoje, vai ser amanhã, daqui a um mês, um ano, mas está perto. A contagem regressiva começou. Amém? Alerta, povo, está chegando a nossa hora da vitória que Jesus tem para nos dar.